Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar aqui nesse momento para transmitir aos vossos corações a palavra de Deus. Desejo ler a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, o versículo 15 até o versículo 18, que nos diz o seguinte: a palavra de Deus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, acabei de ler alguns versículos da palavra de Deus para nossa edificação espiritual. São Tiago, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, escreve aqui na sua epístola mensagens edificantes. Eu quero falar nesse momento sobre a oração, conforme diz o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. O versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. O versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, há poder na oração. A gente ora com aquela certeza, com aquela convicção que Deus, Ele vai realizar o milagre. Então, isso acontece para a glória de Deus. A oração da fé. Temos que orar com fé, acreditando no poder de Deus, que pode realizar grandes coisas no meio do povo de Deus. O versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros. Temos que orar uns pelos outros, orar por todos, que fala da oração intercessória, um orando pelos outros. E a Bíblia fala sobre o profeta Elias, um homem
que gostava de orar. A Bíblia relata que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quando Elias orou, passou 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. E ele orou outra vez, conforme diz o versículo 18 do capítulo 5 de Tiago. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O crente que ora, que tem propósito com Deus, ele tem a chave que abre o céu. E qual é o número que nós temos que discar na oração? Número 2. 2 joelhos para falar com Deus. E Elias, ele orava com fervor. Quando ele orou a primeira vez, passou aquele período, 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. E depois que ele orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Resposta de oração de um homem de Deus, do profeta Elias. Então todos os irmãos devem orar com fervor, orar acreditando que o nosso Deus é poderoso para realizar o milagre. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele deu um exemplo na oração. Ele primeiro orou para ensinar os seus discípulos, ensinar os seus apóstolos, conforme diz a Bíblia em Mateus, no capítulo 26, e o versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto bíblico, no versículo 36 do capítulo 26 de Mateus, ele dá um exemplo para os seus discípulos. Ele falou: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele tinha um propósito de oração. Ele tinha consigo um ministério da oração. E no versículo 37 do capítulo 26 de Mateus diz assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. Indo um pouco adiante,
prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? No versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele dá aqui um ensinamento, uma instrução para os seus discípulos. Vigiai e orai. A palavra vigiar significa estar atento, estar apercebido. E orar significa falar com Deus. A oração é um diálogo do filho falando com o pai. O Filho de Deus aqui na terra falando direto com o Pai Celestial. E a oração é uma conversa. O filho conversando com seu pai. E cada vez que a gente ora, se aproxima mais de Deus. Porque a oração é importante na vida de um cristão. Então vamos continuar sempre orando para ver Deus fazer coisas grandes a acontecer, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. O versículo 42 do capítulo 26 de Mateus. Indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Versículo 43. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O Senhor Jesus Cristo, lá no jardim Getsemane, ele já estava sentindo a agonia do Calvário, o que ele ia passar no Calvário. Mas ele falou assim: Meu Pai, não pode passar de mim este cálice sem eu beber, faça-se a tua vontade. Na oração, todos os filhos de Deus devem orar assim: Senhor, meu Deus, faça na minha vida a tua vontade, Senhor, porque é o melhor para a minha vida, é melhor para a minha família, é melhor para o meu futuro. Então a gente tem que pedir para Deus fazer a vontade dele em nossas vidas. Temos que pedir em oração. Não podemos dizer assim: Senhor, eu quero, Senhor. Não. Senhor, faz a tua vontade na minha vida, Senhor. A tua vontade é o melhor para mim, é o melhor para o meu futuro e é o melhor para a minha família. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deu exemplo para os seus discípulos. Primeiro ele orou.
conforme diz o versículo 36 do capítulo 26. Chegou Jesus a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Aqui fala de quê? De exemplo, de linha de frente. Então o Senhor Jesus Cristo estava na linha de frente, instruindo os seus discípulos para uma grande obra na terra. E o Senhor Jesus estava ensinando eles como eles deveriam orar, que tinha que ter o propósito de oração. Por quê? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas os servos de Deus envolvidos na oração são servos inspirados pelo poder e a unção do Espírito Santo. A pessoa que ora, quando vai ler uma palavra, quando vai dar o testemunho, a pessoa começa a sentir a essência da glória de Deus. E através da oração, Deus ele faz coisas grandes acontecer. Diz a Bíblia, Romanos, no capítulo 12, e o versículo 12. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Se paciente na tribulação e perseverai na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Por que perseverar na oração? Perseverar significa continuar sempre orando. Continuar orando. Perseverar, quem persevera não pode parar, não pode recuar, porque está envolvido com o poder de Deus na oração. Em Lucas, no capítulo 18, a Bíblia fala para nós de uma forma muito especial. Lucas capítulo 18 e o versículo 1. Nos diz o seguinte a palavra de Deus. E contou-lhe uma parábola. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora sempre, continuar orando e nunca desfalecer. Uma pessoa envolvida na oração não se rende aos fracassos porque está envolvido na oração. Esse versículo 1, versículo 1 do capítulo 18 de Lucas, é muito importante essa mensagem. E contou-lhes também uma parábola
sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca recuar, nunca voltar atrás, mas sempre estar ali firme, constante, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. A Bíblia relata no Salmo 61, diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. A Bíblia relata em Atos dos Apóstolos que Pedro, ele foi preso porque houve uma grande perseguição nos dias primitivos. E Pedro, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, o líder da igreja, nos dias primitivos, foi preso por causa do Evangelho. Houve uma grande perseguição. Mataram o apóstolo São Tiago e prenderam Pedro. Atos capítulo 12, no versículo 1 em diante, diz assim: por aquele mesmo tempo, o Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O versículo 2 do capítulo 12: e matou a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimo. Versículo 4. O quarto: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-os a 4 quaternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. No capítulo 12 e o quinto versículo: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro foi preso por causa do Evangelho, mas a igreja estava orando em favor de Pedro. E quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Através das orações dos irmãos da igreja primitiva, Deus enviou anjos para libertar Pedro da prisão. O versículo 6 do capítulo 12: e quando Herodes estavam para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. O versículo 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro,
no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às suas costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidavam que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro e dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quando a igreja ora com propósito, com a finalidade, Deus faz coisas grandes acontecerem para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Meus amados irmãos, é importante a igreja orar. A igreja do século I, a igreja primitiva, um modelo de igreja que serve de exemplo para nós cristãos dos dias atuais, do pleno século XXI que nós estamos vivendo. Então, essa igreja primitiva, aquela igreja, os irmãos que oraram em favor de Pedro, eles viram a mão de Deus ali presente, Deus enviando anjos para libertar Pedro da prisão. Então, nosso Deus é o mesmo, conforme diz a Bíblia, aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é o Senhor é o mesmo. Importa a gente se dedicar cada dia em oração. E Pedro foi liberto através da oração. Resposta de oração. Resposta da oração dos irmãos. E no capítulo 12 e no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O versículo 12 diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo, Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Versículo 14. E conhecendo a voz de Pedro,
de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta e disse-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. No versículo de número 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-nos e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele foi liberto da prisão. Resposta de oração. Resposta da unidade dos irmãos primitivos. Se reuniram na casa de Maria, da mãe de João Marcos, para orar. E Deus ouviu a oração daqueles irmãos que estavam ali junto com as irmãs, orando com aquela confiança que o milagre ia acontecer, que Pedro ia ser liberto da prisão. E assim aconteceu. Deus enviou o seu anjo e libertou Pedro da prisão. Porque quando a igreja ora, Deus, ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua glória. Glória a Deus para todo sempre. Aleluia. Então Pedro foi liberto para honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele faz coisas grandes acontecer através da oração. Vamos continuar sempre orando uns pelos outros. E a Bíblia relata em 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 1 em diante. 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, e encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor. Porque é bom, porque a sua benignidade
dura para sempre. Nos dias de Salomão, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa através da oração. O versículo 2 diz assim: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Quando a igreja ora, Deus manifesta a sua glória. E eu quero vos dizer mais uma vez, quando a igreja ora com propósito, com confiança, que ora com fé, o Senhor nosso Deus faz coisas grandes acontecer. E no capítulo 7 de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 11, nos diz o seguinte a palavra do Senhor: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. No capítulo 7 e no versículo 12 de 2 Crônicas, diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Versículo 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. No versículo 14 do capítulo 7 do 2 Crônicas diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus para todo sempre. O nosso Deus é um Deus forte. O nosso Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus é o Deus que nos garante a vitória através da oração. Então, o cristão que ora não pode recuar, não pode voltar atrás. Diga assim, meu irmão, onde você estiver: desistir nunca, recuar jamais. Vou continuar sempre orando. Fale assim com fervor, fale assim com confiança, fale assim com ousadia. Eu vou continuar orando e fazendo a vontade de Deus na terra, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o dono da minha vida. Onde você estiver ouvindo essa mensagem, guarde no seu coração, porque Deus, Ele já ouviu a tua oração. Deus já ouviu, Ele já viu o seu choro, as suas lágrimas. Continue orando, porque Deus, Ele está controlando todas as coisas na sua vida.
na sua casa e na sua família. Quando o crente ora com confiança, Deus ele manifesta a sua glória, como se manifestou nos dias de Salomão. Quero vos dizer, onde você estiver ouvindo essa mensagem, não pare, não desista dos seus sonhos. Continue firme, porque Deus está contigo. Continue orando, porque a oração é a chave que abre os céus. Nos dias do profeta Elias, no dia de Elias, a Bíblia relata, eu li aqui no início, em Tiago, e quando Elias orou, passou 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Depois ele orou outra vez. O Senhor mandou chuva e produziu o seu fruto. Eu vou orar ao seu favor. Eu vou orar em favor da sua família. E onde você estiver, Deus vai tocar no seu coração através desta oração. Diz a Bíblia: orais uns pelos outros. E neste momento, vou levantar minha voz em oração para orar por todos os cristãos do mundo inteiro. Orar também em favor de todas as mães do mundo inteiro, porque o mês de maio é o mês das mães. E eu vou orar em favor de todas as mães do mundo inteiro, de todos os irmãos do mundo inteiro. Amado e glorioso Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dominador de todo o universo, neste momento, ó Deus, estou aqui orando a Ti, ó Pai, porque Tu és grandioso, Tu és o Todo-Poderoso, Tu criaste os céus e a terra e o mar, e tudo quanto nele há. E neste momento, ó Deus, onde estiver um servo do Senhor, em qualquer parte deste mundo, Senhor, ouvindo essa mensagem, que venha ser tocado, Pai, com o poder e a unção do Seu Santo Espírito. Pai Celestial, onde estiver um servo desanimado, Senhor, triste, angustiado, desesperado, querendo parar, querendo recuar, derrame agora, Senhor, o poder e a unção do Teu Santo Espírito, e encorajando, ó Deus, renovando para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Ó Deus querido e amado, eu apresento também, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, que não têm força para andar, que não têm força para glorificar, que não tem mais força, Senhor, para Te adorar. Toque neles agora, ó Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça, que lhes apareça todas as doenças, Senhor, na vida deles, Senhor, na vida delas, do corpo, Senhor, dos nervos, dos ossos, da cabeça, da coluna, que todo mal de doença caia por terra agora, na autoridade, no poder do nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi ao Calvário, mas não ficou no Calvário, aquele que foi ao sepulcro, mas não ficou no sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para garantir a vitória do povo de Deus que está aqui na terra servindo ao Senhor. Deus grandioso e eterno, obrigado, Senhor, pela essa oportunidade, Senhor, que tem nos dado para transmitir a Sua palavra, Senhor, para o mundo inteiro, através dos meios de comunicação digitais, Senhor. Derrama o Teu poder, Senhor. Onde estiver, Senhor, um ouvinte, Senhor, que seja tocado agora com o poder do Teu Santo Espírito, que a Sua glória possa se manifestar, Senhor, no coração de cada pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória,
para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue sempre orando. Deus é convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você fica aí a noite todinha falando, gritando aí com quem estiver no deserto. É assim não.